Grande novidade aí no tema 1209. Você é o vigilante que está agarrado no tema 1209. Fica comigo aqui, chega mais próximo, puxa a cadeira, vai sentando, porque hoje nós vamos ter aqui um convidado muito especial que sabe, vamos dizer assim, é o cara que está por dentro de todas as lutas dos últimos tempos que afetam, que interessam ao vigilante nesse Brasilzão de meu Deus aqui, tá? E ele vai estar trazendo aqui coisas importantes em primeira mão, inclusive. Até nós estávamos conversando aqui, cara, tem uma coisa aqui em primeira mão para vocês vão ficar sabendo aí, a tua audiência aqui. Então fica comigo, vigilante, fica comigo aqui, guerreiro, que a gente vai ter essa discussão. O que nós vamos falar? Sobre o tema 1209 e todos os desdobramentos dessa batalha, né? Para que ele realmente seja julgado ainda em 2024. Cara, é muita honra receber você aqui no canal Pedrosa Previdência. Eu te admiro demais. Boa noite, doutor Pedrosa. Boa noite a todos os amigos aí do canal. Primeiro, agradeço o convite, a satisfação. É uma oportunidade que eu estava há muito tempo desejando estar aqui dialogando com esse importante grupo de pessoas que tem aí um trabalho muito interessante na divulgação dos temas de interesse da categoria, como você disse, estatuto, previdência. Ou seja, são as lutas que nós fazemos para valorizar esse segmento de trabalhadores. Então... Mas o nosso tema que a gente está batalhando, e a Confederação é parceira nossa, né? Divulgando, compartilhando, fico muito grato, é o tema 1209, né? E, José, você me falava que tem uma novidade, né? Que novidade é essa em relação ao tema 1209? Na verdade, ontem a gente comemorou o fato do ministro Nunes Marques aceitar a Confederação, a única entidade de trabalhadores, como amigo escuro, como amigo da Corte, juntamente com outras entidades, aí, se não me engano, a União Federal, também o sindicato, a Federação das Empresas de Vigilância, o sindicato do Delegado de Polícia Federal, um sindicato do Delegado da Polícia Federal do Estado do Paraná. Então, para a gente, esse pedido foi formulado em abril, na verdade, então não foi de agora. E hoje nós encaminhamos para o ministro Nunes Marques um memorial muito bem formulado pelo nosso advogado, doutor Jonas Duarte, acompanhado de um pedido de audiência do ministro. O pedido de audiência já tinha sido feito, na verdade, mas nos solicitaram que, junto com o pedido, também fizesse acompanhar com um memorial. Memorial, todos os motivos, as razões, com que faça com que a gente não somente peça que julgue, Pedrosa, que esse é um dos elementos fundamentais, não somente que peça que julgue, mas julgue a favor dos vigilantes, porque a gente já tem experiência na nossa categoria de lutas, de apostar na justiça, e às vezes o resultado foi frustrante, foi derrota, foi greves que a gente teve com votação contra a greve, declarando a greve ilegal ou não atendendo o pleito dos trabalhadores. Então, assim, a Confederação está trabalhando não somente para que o STF julgue, mas também para que julgue favorável ao pleito da nossa categoria. Então, a novidade é que nós demos entrada num memorial ao ministro e, junto com esse memorial, um pedido de audiência. Maravilha, maravilha. Só para o pessoal entender, né? Só para os guerreiros aí, só para você que está ouvindo a gente entender, o que é Amigos da Corte? Amigos da Corte é quando tem um processo, que é um processo de relevância como esse, que é um processo que está em repercussão geral, ou seja, a decisão dele vai afetar diversos processos no Brasil, e mais do que isso, a decisão do tema 1209 vai afetar, inclusive, aqueles que não têm processo nenhum, porque vai reconhecer um direito à aposentadoria de uma categoria, né? Então vai dar um reflexo, uma repercussão muito grande esse processo. E nesses casos, então, é possível você fazer um pedido de ser amigo da corte, ou seja, você querer ajudar a corte a tomar a melhor decisão. E nesse caso que o José Boaventura está trazendo essa excelente novidade. É muito legal isso para caramba, porque é como se o nosso manifesto, que ele está chamando de memorial, chegasse dentro do processo. E o que a gente está pedindo no nosso manifesto ali, né? Que é exatamente o quê? Que julgue rápido, que tenha urgência, né? Porque existe o perigo da demora, existe a urgência desse julgamento, mas que seja considerado, seja julgado procedente o reconhecimento da atividade do vigilante como perigosa para fins de caracterizar a aposentadoria especial. Então, quando ele traz essa novidade, diz assim, olha, a gente foi aceito,
né? Foi aceito, ou seja, a Confederação Nacional dos Vigilantes foi aceita como amigo da corte. E aí, o que você faz como amigo da corte? Você fornece subsídios, você coloca elementos dentro do processo para mais ser uma defesa daquilo que a gente está pedindo aqui fora. Então, isso é magnífico, porque a gente vai ter mais o que falar com o Nunes Marques é alguém dentro do processo. Então, isso é uma coisa para a gente tomar até uma cachaçinha daqui a pouco aí para comemorar, entendeu, cara? Porque é muito bom cara, muito, muito boa mesmo essa novidade que você está trazendo, José, tá? Inclusive, o José estava me dizendo que vai mandar para nós aí o memorial, né? E aí a gente vai divulgar esse memorial, vai trazer na live, vai fazer vídeos a respeito disso aí, né? E José, me conte aí, será que consegue fazer uma audiência com ele? Nós estamos exatamente, aliás, os advogados dizem que é possível, né? Porque o acesso à autoridade judicial é democrático, né? Faz parte do sistema democrático, ou seja, a autoridade judicial, o juiz, o ministro, não pode ser inacessível, né? Nós, ao lado desse pedido formal, nós estamos pedindo a outros parceiros da categoria, então no Congresso Nacional, no Senado mais especificamente, quando nós estávamos em agosto tratando da questão do estatuto, nós pedimos a alguns líderes partidários que nos ajudassem nessa intermediação com o ministro a nos receber, nós íamos fazer o pedido, mas a gente sabe que às vezes a força, o apoio de algumas lideranças são importantes, então nós vamos trabalhar nessa expectativa. E como eu disse, Pedrosa, não somente pedir que vote, isso já é preciosíssimo, fundamental para a gente, mas e o memorial exatamente ele diz isso, que vote, mas que vote a favor dos trabalhadores, porque é uma questão de justiça. A decisão do STF foi uma decisão correta, uma decisão justa. E o INSS, insatisfeito, recorreu num nível de argumentação, de fundamentação que não tem cabimento. Tá certo? Porque desconhecer algo que já é pacífico, que a nossa atividade é uma atividade de risco físico, psicológico, emocional, de todas as formas de adoecimento, de uma situação que não se consegue ficar idoso na categoria, ou seja, o vigilante não consegue chegar idoso na categoria, tá certo? Excludente, é uma atividade excludente para as pessoas depois de 50 anos, entendeu? Então, como outras categorias também, me lembro do debate lá na Comissão do Trabalho dos Mineiros de Santa Catarina, falando também dessa condição de que a partir de 50 anos as empresas é proibido descer numa mina. A partir de 50 anos também o vigilante, o mercado de trabalho, né, ele vai excluindo a gente exatamente. As histórias que a gente está coletando, as histórias dos vigilantes, né, que estão por trás dos processos que aguardam o julgamento do tema 1209. Então a gente já tem aí umas 45 histórias, eu imagino. A gente fez um mosaico disso, né? A gente fez um site, a gente coloca lá todas as histórias dos vigilantes. E isso que você está falando é padrão, é padrão. Ou seja, os vigilantes, a maioria que estão aguardando o tema 1209 estão desempregados porque não conseguem mais entrar no mercado de trabalho da vigilância, que é aquilo que eles sabem fazer. As empresas não contratam mais o vigilante a partir de 50 anos. E eles começam a ir para o subemprego ou ir para uma outra atividade muito próxima do salário mínimo. E isso que eu imagino, e é isso que é o nosso propósito de contar as histórias dos vigilantes e fazer essas histórias chegar lá no Supremo Tribunal Federal. A gente manda nos e-mails de todos os ministros, tanto a petição que a gente tem de 11 mil assinaturas, quanto das histórias. E a gente agora está escolhendo, todo dia a gente manda uma história diferente, né? E manda lá o endereço para que chegue nas demais histórias. O que a gente está querendo é exatamente demonstrar o perigo da demora desse processo. Quanto mais ele demora, mais afeta aquelas pessoas que estão passando escassez, que estão passando a privação, que estão passando necessidade e tem um direito que não foi reconhecido e tem dinheiro para receber e esse benefício e esse dinheiro atrasado seria magnífico para esse momento, para poder encaminhar um tratamento de saúde, para adequar a casa, para ter uma melhor qualidade, para ter paz, tranquilidade e, mais do que isso, gozar do direito que, como você fala, é um direito que, cara, está mais do que já passou da hora, né? É um direito que a sociedade já está reconhecendo e a lei ainda, a justiça ainda, ela não deu a agilidade necessária
para fazer justiça não para um processo, mas para fazer justiça a uma categoria. Então, Eu essa que é a nossa ideia, esse que é o nosso propósito. Eu diria mais, Pedrosa, não somente desempregados. Nosso povo está desesperançados e desesperados, porque estão na iminência, sabem que o tempo de vida é um tempo muito pequeno, depois de 60 anos, depois de 65 anos, depois de 50 e poucos, 60 anos, e as pessoas estão num estágio muito de desespero. E aqui e aí, como você disse, são pessoas de todas as partes do Brasil. Há pouco tempo eu quero mandar um abraço para um colega lá da Petrobras, no Rio de Janeiro. Há pouco tempo cheguei lá na Petrobras para uma reunião, o colega falou da nossa presença lá na audiência da Comissão do Trabalho, meses atrás. Um colega aqui de Santarém, no Pará, Raimundo Almeida, está atento a essa questão, nesse mesmo estágio de situação. Um colega de Itamaraju, na Bahia, um colega Assunção, de Salvador. Então, você tem um leque de pessoas de todas as partes do Brasil, desesperados, né, e quase desesperançados. E eu espero que as pessoas não percam a esperança, porque vale a pena lutar e nós confiamos na vitória disso. Aqui tem um comentário aqui do Hermínio Natal. Hermínio Natal dizendo: Pedrosa, eu tenho um filho deficiente e a minha mulher deu um AVC e eu estou desde 2015 esperando esse tema. É uma vergonha. É uma vergonha, né? Ou seja, acabamos de falar a realidade, né? Ou seja, a família passando uma baita de uma necessidade de saúde, né? Vigilantes trabalhando doente, né? Vigilantes com a idade que já deveria ter se afastado com 25, já estão aí com 35, com 38 anos de trabalho, prejudicando a saúde, porque é 25 anos. 25 anos teria que se afastar exatamente porque a medicina do trabalho diz que o limite é 25, né? E aí os vigilantes já estão com 30, com 35, com 32, com 38 de trabalho, trabalhando doente, prejudicando a saúde. Então, é isso que a gente quer levar essa mensagem, né? Dizer assim, ministro Nunes Marques, seja sensível a essa causa, que não é desse processo que tem lá, porque o julgamento dele vai afetar esses que estão aqui nos falando, com realidades diversas e numa verdadeira... Os vigilantes são vítimas do INSS, que, de forma dolosa, proposital, lá em 28 de abril de 95, ao contrário da lei e da Constituição, falou, cara, não vou mais conceder, não vou reconhecer a periculosidade como fator para aposentadoria especial. Não é que ele errou, ele fez de propósito isso. Então, o ministro Nunes Marques, ele vai fazer justiça aos injustiçados, que nós estamos falando aqui dos vigilantes, mas, na real, são todos os trabalhadores expostos à periculosidade. E essa é a realidade dessa galera aqui que agora estão manifestando aqui, mandando abraço para você, inclusive, né? Sindicatos Vigilantes de Niterói, parabéns à CNTV pela luta em defesa da aposentadoria especial para a nossa categoria. Né? Muito bem. José, vou aproveitar mais de você aqui o seguinte, cara. A gente está falando do tema 1209, o tema 1209 tem a ver muito com os vigilantes que completaram o seu direito adquirido com 25 anos antes da reforma, que foi 13 de 11 de 2019. Depois da reforma, 13 de 2019 para cá, a batalha continua, né? E você participou lá daquela audiência pública quando foi aprovado lá na Comissão do Trabalho, a Giovana de Sá, que foi a relatora, você participou daquela audiência pública lá, e eu sei que você anda muito nos bastidores dos poderes ali, levando a luta, defendendo a palavra dos trabalhadores. O que você tem para nos contar do substitutivo do PL 42, que está lá na mão do pastor Eurico, lá na comissão agora da Previdência? Tu tem alguma novidade para nós, para trazer para a gente aqui dos bastidores? Veja só, Pedrosa, primeiro eu queria lhe pedir a licença um pouquinho, até para esclarecer ou atualizar para a nossa categoria o que é que se discute no Supremo, né? Sim, com certeza. A decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, eu estou com ela aqui, o resumo dela, estou com ela aqui na minha frente, ela diz o seguinte, do tema 1031, no STJ foi chamado 1031, é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com ou sem uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032 de 95 você falou, ao Decreto 2172 de 97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova, até 97,
momento em que se passa a exigir a apresentação de laudo técnico, chamado PPP, ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional, nem intermitente exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física do segurado. Ou seja, o tempo todo a gente precisa, inclusive, ter esse cuidado. E por isso, hoje eu conversava com um advogado nosso, o que se está discutindo é a comprovada atividade nociva. Porque é importante isso, porque a figura da profissão, eu sou vigilante, não é. É vigilante, mas tem de provar a atividade nociva, e é isso que nós estamos apelando para o Supremo. Julgue logo. Porque, como foi dito aqui, justiça que demora não é justiça. E isso não é um discurso meu. Isso é um discurso recente do ministro Flávio Dino, um discurso do Nunes Marques quando tomou posse, um discurso de quase todos os juízes de que a justiça tem de ser célere para que seja justiça. A justiça que demora 20, 30 anos, ela não faz justiça porque os seus beneficiários, parte deles já não estão mais aqui para ser beneficiários da justiça. É verdade. Então, o que nós queremos é que haja o julgamento célere, rápido, e que esse julgamento seja favorável à categoria. E é bom, volto a dizer, é certo, a gente buscar, porque isso é um aprendizado, como eu disse no início. Nessa conversa aqui, eu quero aprender muito, inclusive. Nós sabemos fazer greve contra o patrão. Na hora do patrão não dar aumento, nós sabemos fazer greve. Sabemos que o instrumento é greve. Quando a gente quer aprovar uma lei no Congresso, a gente vai lá para dentro, faz maior mobilização, pega no pé dos senadores e deputados, e as coisas acontecem como nós fizemos agora, na questão do Estatuto da Segurança Privada, e fizemos nos 30% de periculosidade. E nós, eu estou dizendo, fizemos nós, lideranças sindicais, mas também os vigilantes. A luta pelos 30% de periculosidade foi a luta mais bonita que a gente já fez, porque os deputados e senadores reclamavam, Pedrosa. Poxa, eu não posso descer no aeroporto lá em Santa Catarina, eu não posso ir no mercado não sei aonde, eu não posso ir no restaurante, porque tem sempre um vigilante pedindo meus 30. E é esse movimento que a gente quer que a nossa turma também faça em relação aos ministros do Supremo, de uma forma inteligente, claro. Então, a gente aprendeu a fazer a luta para aprovar nossas coisas no Congresso, para aprovar nossas coisas no governo, e a gente está aprendendo a também lidar com essas coisas com o judiciário, que tem uma outra linguagem. Por isso que certas coisas a gente está tratando com muita cautela para que o tiro não saia pela culatra. Agora, o que a gente está sustentando o tempo todo, e isso é uma referência que até o próprio advogado coloca no memorial, é que nós conseguimos manter na reforma da Previdência o direito à aposentadoria especial que estava sendo excluído pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro, na emenda, disse lá que era vedado a aposentadoria especial. Nós conseguimos no último momento. E aí eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao senador Paulo Paim, ao deputado Ciro Virante. Paim chorou lá. O choro de Paim, junto com a nossa presença lá, com a nossa mobilização, garantiu o que está discutindo hoje aqui, o direito à aposentadoria especial. Foi mantido na Constituição, a Carta Maior. Só que a Constituição diz, conforme regulamentado em lei. Aí, muita gente reclama do Supremo. É porque o Supremo interfere, não sei o quê. Ora, vamos considerar pelo menos 2019 para cá. Nós estamos há 5 anos e o Congresso não legisla, não faz lei. A gente negociou lá no Senado com o senador Eduardo Braga, do Amazonas, com o senador, a liderança do governo na época, do governo Bolsonaro, tá certo? Para que mantivesse o direito da aposentadoria na Constituição, mas que de pronto já apresentasse um projeto. Apresentou o projeto, o senador Eduardo Braga apresentou o projeto, nós conversamos, concordávamos com o projeto. Aí o senador Esperidião Amin pega o projeto e transforma o projeto contra a gente, porque na verdade, contra a gente e outras categorias, porque na verdade, quando diz lá, precisa ter 25 anos e 60 de idade, essa conta não bate, não fecha, porque nós não conseguimos chegar nos 60 trabalhando. Aí chegou esse projeto na Câmara, começou no Senado, chegou na Câmara. Na Câmara, o deputado Fraga apresenta um outro projeto parecido, vai para a Comissão do Trabalho e a deputada Giovana Sá faz um parecer bom para a gente. E um parecer que nós pedimos que ela fizesse. Nós pedimos. Ela foi lá na própria Constituição e usou o argumento da Constituição, de que a questão da aposentadoria é questão de saúde pública. E, portanto, nós não precisamos desse tempo de idade de 60 anos.
E aí ela prevê lá uma pontuação que a partir dos 48, 25, a partir dos 48 anos, nós podemos estar, se aprovado, obviamente, nós podemos estar nos aposentando. E por que 48 anos é razoável para a gente? Porque se eu começo a trabalhar como vigilante, só posso começar a trabalhar há 21 anos, eu faço os 25 com 46. Então, 48, 2 anos a mais, não é o grande problema para a gente, tá certo? Comparando que estava em 60, né, José? Sem dúvida. Agora, está lá nessa comissão de Previdência, nós estamos conversando com o deputado Pastoriza, nós e os companheiros do sindicato lá de Pernambuco, já que tivemos algumas conversas com ele, tivemos na comissão com ele, queremos sensibilizar o deputado Pastorico. Nós também, e aí vai passar por essa comissão de Previdência, o projeto, depois vai para mais 2 outras comissões, se não me engano, mas nós tivemos uma conversa boa com o presidente Lula no dia da sanção, no dia 9 ou 8, me parece, agora de setembro, no dia da sanção do Estatuto, nós entregamos em mãos um documento, fora do protocolo, inclusive, nós entregamos um documento ao presidente Lula dizendo assim: presidente, apresente um projeto do governo para regulamentar a aposentadoria especial do vigilante. Por quê? Um projeto do executivo tem um poder de projeto do executivo. Então, assim, nós estamos atacando por várias frentes nesse momento. O tema 209 no Supremo, que é o Supremo, o projeto 42, pensado com o 245 do Senado, na Câmara, e nós também estamos pedindo ao presidente Lula, tivemos essa oportunidade de falar diretamente com o presidente Lula, o deputado Chico Vigilante, que é diretor da nossa confederação, entregou na mão do presidente Lula, e ele respondeu já, tá certo, que caminhou o documento para estudo do Ministério da Previdência e de outro ministério que não me lembro aqui agora, certo? Ele deu resposta, tá certo? Não esqueceu, e nós vamos continuar cobrando que o governo Lula apresente um projeto que seja justo para os vigilantes. O presidente Lula que falou no dia da sanção, da alegria de estar sancionando um projeto que é justo para a nossa categoria. Depois, um projeto que dá dignidade aos terceirizados, um decreto que ele também aprovou, assinou na mesma semana. Nós queremos que essa justeza venha também para a situação daqueles que precisam, que merecem a sua aposentadoria. Maravilha, José. E a gente não poderia, a gente não poderia deixar de falar também, e eu queria muito que você esclarecesse, em relação ao Estatuto da Segurança Privada. Agora nós estamos aí, quase vai completar menos de 30 dias ainda da lei 14.967, né? E você foi um grande batalhador pela aprovação do Estatuto. E você poderia enumerar aí cinco aspectos do Estatuto que vão beneficiar o vigilante? Você tem essa destreza aí, essa análise, esse estudo aí interno da Confederação? Como é que vocês estão trabalhando isso? Veja só, Pedrosa, primeiro, assim, eu quero dizer o quanto é trabalhoso se aprovar alguma coisa de bom para a classe trabalhadora nesse país, no Congresso Nacional. E isso eu estou falando, né, agora, no governo que tem agora, ou no Congresso que nós temos agora, no Congresso anterior, no Congresso de 2010, e assim sucessivamente. Portanto, é um desafio muito grande. E aí eu posso dizer, tenho um conforto no coração de dizer que nós, vigilantes, já conseguimos aprovar algumas coisas importantíssimas para a categoria. Mas o Estatuto, ele é perfeito, ele atende todos os nossos sonhos? Claro que não, claro que não, tá certo? Para atender os nossos sonhos, é porque o Estatuto é construído com a participação de muita gente, do patrão, do governo e etc. Aí eu vou dizer, não, eu quero o salário de 10 mil, o patrão vai concordar, eu quero isso, o patrão vai concordar. É óbvio que é todo um processo de negociação, e você viu naquela audiência, e aconteceu lá na Câmara, os patrões contestavam algumas coisas ou concordavam com outras, a gente trabalhando para convencê-los, né? Então, assim, para o contexto atual, foi o projeto, foi a lei possível, ao considerar que nós tínhamos uma lei, a 7.102, de 1983, de 41 anos, atrasada, superada. Eu sempre digo, Pedrosa, que o contexto, a linha histórica é a seguinte: em 82, em 83, melhor dizendo, nós não tínhamos celular do jeito que quase não tinha celular, não tinha cartão de crédito, o mundo era outro, só que a lei que estava valendo até agora era essa lei federal. Não podia fazer quase nada com os clandestinos, que nossa grande praga são os clandestinos, porque a Lei 7.102 não dava instrumento para dizer que podia fechar
uma empresa clandestina. Então, assim, a gente conseguiu aprovar a lei possível. Claro que nós temos um projeto de lei lá no Congresso, mais de um, na verdade, de piso salarial. Nós temos essa luta da aposentadoria especial. Nós queremos discutir com a categoria de forma muito sincera essa questão do porte de arma. Nós queremos discutir tudo isso. Tá certo? Só que eu sempre digo assim, Deus não fez o mundo no dia certo. É verdade. Demorou 7 dias para fazer o mundo, tá certo? Então, da mesma forma também, as coisas que a gente tem, a gente não consegue de uma vez só. Mas assim, de forma bem sucinta, nós entendemos que o Estatuto é bom porque ele dá mais robustez à atividade nossa, à profissão nossa, certo? Até porque não somente consolida o profissional vigilante em várias áreas, mas também vai formalizando outros setores, como supervisores, etc. Amplia a possibilidade de gerar mais emprego no momento que nós estamos perdendo emprego. O fechamento de agências bancárias todo dia é perda de emprego. Hoje mesmo teve audiência lá na Câmara da Caixa, que andou fechando 117 agências e desempregando, consequentemente, os vigilantes. Então, gera mais emprego. Municia a Polícia Federal para que possa exatamente combater toda essa gama de pessoas. Nós temos hoje cerca de 500 mil vigilantes, 550 mil vigilantes empregados, e na clandestinidade aí botamos 2 milhões de pessoas, certo? Essas pessoas, que falam em clandestino, o cara não tem carteira assinada, não tem seguro de vida, não tem previdência, não tem FGTS, não tem nada. É totalmente desprotegido. Nós queremos trazer esses trabalhadores para proteção. E se alguém quer fazer segurança privada, o cara quer ser empresário, faça, mas faça dentro da lei. Faça dentro da lei. Então, no meu entendimento, esse estatuto, na circunstância, no momento que nós nos encontramos, foi o melhor que a gente pôde construir até agora. Só para salientar uma outra coisa, o estatuto ficou parado de 2017 no Senado até agora 2024, tá certo? E no Senado você não podia fazer nenhuma alteração. A palavra tira a palavra alto e coloca abaixo. Não podia. Ou você mantinha a palavra alto, ou você excluía a palavra alto. Porque regimentalmente você não podia fazer nada no estatuto. Então, chegou lá aquela lista. Pega ou larga. E aí a gente, claro, entendeu que era mais avançado, que era mais acertado trabalhar para aprovar o estatuto e transformar em lei. E essa lei que, no nosso entendimento, ela vai dar mais valorização à nossa profissão. Maravilha. E tu acha que, na opinião de vocês aí, você acha que o Estatuto da Segurança Privada vai criar um outro cenário favorável para que a segunda batalha seja essa aprovação do piso nacional do vigilante? Mas é óbvio, com certeza. Você, na verdade, como a gente sempre fala, você dá um passo, depois dá outro, e assim sucessivamente. Aquele que pensa em dar um pulo e atravessar o rio, num pulo só, pode cair no meio do rio e não conseguir chegar na outra margem. Então, só trazendo um exemplo aqui, para muita gente, na época, a gente falava isso, ou nem falava de forma muito clara, dizendo assim, olha, pessoal, a gente está brigando pela periculosidade. Aliás, nas convenções coletivas, nós já estávamos avançando no risco de vida. Aí, nós somos os projetos, tinha um projeto no Congresso de risco de vida. Aí, nós queremos periculosidade. Por que periculosidade? Porque ia para a CLT, o artigo 192, 193, se não me engano, e essa inclusão na CLT repercute na aposentadoria, repercute em todas as situações previdenciárias, etc., que gera o reconhecimento do risco. Eu dizia antes para os vigilantes, para os nossos colegas, que antes da lei dos 30%, ser vigilante ou vender jornal era a mesma coisa em termos de risco da atividade, considerando a lei. Tá certo? Então, eu creio, Pedrosa, que a gente deu um passo importante. Agora, nesse momento, nós estamos discutindo a regulamentação, ou seja, o governo Lula, através da Polícia Federal, nos convidou para apresentar sugestões para a regulamentação. A regulamentação, ela pode tanto ampliar como ela pode estreitar. Então, por exemplo, a Lei 7.102 dizia assim, em relação ao armamento. O vigilante só pode usar, mais ou menos assim, a redação, o 38 e no carro forte a calibre 12. O que a lei está dizendo agora, assim, a arma depende da necessidade, do convencimento, na verdade, que a empresa vai fazer, da necessidade do serviço. Então,
pode ser o 38, pode ser a pistola, pode ser, não tem teto, não tem limite, não tem limite, tá certo? E isso, claro, é um avanço. Então, nós estamos trabalhando na regulamentação, tá certo? Inclusive, o pessoal do transporte de valores tem um grupo discutindo isso, e nós estamos dizendo que a Polícia Federal tem algum serviço, a gente pode precisar de fuzil. Pronto, tá certo? Ah, Uhum. mas o vigilante é possível? É. Vai estar preparado para isso? Se não tiver, se prepara, tá certo? E nos proteger. A arma é para nos proteger, certo? Então, da mesma forma, o patrimonial também a gente pode precisar de um armamento de mais qualidade. Alguns lugares, a própria lei está dizendo que nós não precisamos de arma de fogo, mas uma arma não letal, tá certo? Ou seja, você tem, na diversidade da nossa profissão, você tem uma série de opções e que essas opções parte principalmente do preparo, da qualificação dos profissionais. E eu tenho certeza de que os nossos profissionais estão preparados, qualificados, investem na sua profissão. Tem vigilante aí, Pedrosa, fazendo curso, gastando muito dinheiro, inclusive, fazendo curso por sua conta, tá certo? Só que vai para o mercado de trabalho, vai para as empresas e nem sempre a correspondência com esse esforço é igual. Maravilha. E você sabe dizer alguma coisa para nós da ADI 6309? A DI 6309 é outra coisa que está lá no Supremo também, já tem o julgamento, está 2-2. E já pensou se esses camaradas julgam procedente a ação direta de inconstitucionalidade? Aí volta tudo como estava antes da reforma, com 25 anos, sem idade mínima e sem sistema de pontos. O que tu acha? Nós estamos também acompanhando esse tema, esse ADIM, tá certo? Não é para a gente assim, a prioridade, porque para a gente é mais, parece mais, amplia mais, atinge bem mais gente a 1209, mas ontem, por exemplo, essa semana estava na pauta o tema 1124, se não me engano, que É também está 1124. nós estamos acompanhando, tá certo? Ou seja, tudo que diz respeito aos benefícios, aos direitos, aos interesses da nossa categoria, claro que a Confederação está atenta, está acompanhando e está batalhando para que isso reverta em benefício, em valorização dos nossos profissionais. Uhum. José, eu vou perguntar para você explicar, a gente fala muito confederação, federação, e José, explica para nós aí, o que é a Confederação Nacional dos Vigilantes? Na Qual é a verdade, importância que tem a confederação? Pedrosa, é uma agregação de sindicatos e de federações. Então, nós temos, em alguns estados, sindicatos estaduais. Então, o Sergipe, o sindicato de todo o estado, Alagoas, sindicato de todo o estado, e representa todos os vigilantes, seja de carro, seja patrimonial. Mas, na Bahia, nós temos 5 sindicatos, né? Um estadual e mais um em Feira de Santana e algumas cidades, Camaçari e outro em Camaçari, e assim sucessivamente. Então, esses sindicatos se juntaram na confederação. E, além desses sindicatos estaduais, nós temos federações, ora estaduais, ora regionais. Então, nós temos Federação de Vigilantes, Bahia, Sergipe e Alagoas. Então, essa federação também se junta na confederação. E a confederação é exatamente essa junção de sindicatos e federações que cuida das lutas nacionais, né? Ou seja, não é o sindicato lá de Roraima tem uma demanda e a demanda depende de uma decisão nacional, de encaminhamento nacional, depende de Brasília, por exemplo. Nós cuidamos da demanda do sindicato de Roraima, né? E na hora que nós temos questões que são de interesse comum, por exemplo, uma das coisas que nós estamos batalhando, e aí vem, inclusive, nessa questão, muita gente não prestou atenção nem valorizou, mas uma das coisas que veio no estatuto foi uma espécie de anticalote nacional, né? E que é uma demanda de todo mundo, tá certo? É uma luta de todo mundo, para que mensalmente parte da fatura da empresa fique retida para no final a empresa não desaparecer com o direito do trabalhador e o trabalhador fica penando 20 anos na justiça. Então, esses temas já é realidade, já é conquista em alguns estados, né? Então, no governo do Distrito Federal, na Bahia, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, já existem leis estaduais que protegem os trabalhadores, os vigilantes e os terceirizados que estão em órgãos do governo, contratados, empresas contratadas por órgãos do governo. Mas
na grande maioria dos estados, essa lei não existe lei. O governo federal, desde o segundo governo Lula, se não me engano, já conquistamos isso. Então, todo vigilante que está trabalhando hoje no INSS, por exemplo, ou na Justiça Federal, ele já tem seu direito garantido exatamente com a retenção desse valor e agora no Estatuto está previsto essa conta de contingência que nós chamamos de anticalote, e essa é uma das grandes conquistas, das principais conquistas para todos os vigilantes, porque o dia a dia, no geral, é de penar com empresas que não pagam salário. Agora, hoje mesmo, tem greve em Brasília dos companheiros da Ipanema, o sindicato liderando a greve, porque não tem salário. O vigilante... Esse cenário aí, a gente espera que o Estatuto, com esse dispositivo que foi colocado ali, que seja superado e a segurança suba de nível, né, com respeito aos profissionais. Eu ia te perguntar, José, que existe um abismo entre os salários do Norte e Nordeste com o Sul e o Sudeste. A diferença chega lá de Roraima, por exemplo, com o Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chega a ser uma diferença de R$ 600 de piso. Você acha que, com o Estatuto da Segurança Privada, os próximos anos, os sindicatos vão conseguir fazer negociações salariais melhores do que a gente está até agora? Você acha que isso vai conseguir elevar esse nível de negociação? Eu acho, Pedrosa, que o sindicato tem um instrumento na mão, o nosso sindicato. Não é fácil, até porque a tecnologia ela funciona muito como uma ameaça ao emprego dos trabalhadores e, consequentemente, a um recuo na mobilização, mas o avanço no tocante à valorização, e o Estatuto traz valorização, ela vai facilitando o diálogo para a melhora das condições salariais, da remuneração, da valorização efetiva da mão de obra. O problema é que, no meu entendimento, nós não temos salário nenhum que preste no Brasil. Aí vem um colega e diz assim, mas Brasília tem um salário de 2.000, hoje quase R$ 3.000. Só que o custo de vida em Brasília é terrível. Aí o Paraná tem um piso salarial de mais de R$ 2.000, R$ 2.500, não me lembro aqui agora. Só que o Paraná e alguns outros estados tem também subpisos, tá? Subpisos. E aí, quando você faz essa comparação, Nordeste, Sul, Sudeste, a média não é muito distante. Às vezes as pessoas fazem muito discurso, porque pega um valor e é de fachada e pronto, começa a fazer comparação. Não é bem assim, porque você tem, em algumas convenções, um piso para o vigilante armado, um piso bem menor para um vigilante desarmado e um piso até para um vigilante temporário, tempo parcial. Aí, quando você vai fazer a média disso, não é aqueles R$ 2.000 e tantos, é até bem abaixo. Então, o que nós buscamos, como outras categorias já conseguiram, os bancários têm um piso nacional, em convenção coletiva, mas em lei, professores têm um piso nacional, os agentes comunitários de saúde têm um piso nacional, nós queremos também um piso nacional, porque há um absurdo o vigilante trabalhar no Banco do Brasil, lá em Roraima, o piso nominal na carteira, R$ 1.400 e poucos. Lá em Brasília, R$ 3.000, R$ 3.000 e poucos. No mesmo Banco do Brasil, é injusto isso. No mesmo Bradesco, é injusto isso. Então, nós buscamos esse nivelamento melhor e nós acreditamos por isso. Nós temos projetos no Congresso, e não só um projeto, tem mais de um projeto inclusive de deputados de direita, de esquerda, etc. Mas temos iniciativas nesse sentido e as iniciativas respaldam a luta do sindicato. Da mesma forma que a gente conseguiu os 30%. 30% não foi assim, a gente parou e foi para o Congresso Nacional. Não, a gente foi para as convenções coletivas. Teve convenção coletiva que começou o risco de vida com 3%, depois foi para 5%, depois foi para 10%. Aí, quando chegou uma situação no Congresso, com os deputados e senadores, mas risco de vida, isso vai ficar caro, não sei o quê, porque não existe isso. Não. Aí ele diz, não, já existe, está nas convenções, todos os estados têm risco de vida, portanto, aqui no Congresso a gente só vai uniformizar isso. Então, você tinha
uma conquista já acontecendo e o Congresso Nacional só solidificou, só uniformizou. Legal. É bom esclarecer que, eu não sei se eu estou errado, me corrija, mas você é o cara aí que vai nos esclarecer. Mas quando a gente fala de piso nacional, a gente só quer que a gente não está matando as convenções, né? A gente só está garantindo que, no mínimo, seja garantido um piso mínimo e, a partir daquele piso mínimo, fica aberta a negociação para ser melhor, né? Aí o sindicato que for mais organizado, ou a região, e que tiver mais mobilização, consegue um ganho acima daquele piso nacional, que é o mínimo que a gente admite que um vigilante possa ganhar. É isso? É essa a ideia? Essa é a ideia. Inclusive, nós já, em uma determinada época que eu estou falando, há 5, 6 anos atrás, antes da pandemia, nós apresentamos uma pauta à Federação Patronal de mais ou menos 5 itens, fazer um acordo nacional de 5 itens. Me lembro que era piso, alimentação, que hoje você tem um ticket de refeição ou alimentação de 40 a 10. Tem lugares que é 10, tem outros que é 40, e outros 20. Alimentação, plano de saúde, estou lembrando por enquanto só de 3, tá certo? Mas todos terem plano de saúde, porque tem estados hoje que o vigilante ainda não tem plano de saúde, por exemplo. Então, nós apresentamos a pauta de aproximadamente 5 itens a nível nacional. Você fechando isso a nível nacional, o que o sindicato conseguisse a mais, tá certo? Era ganho. Agora, não tem cabimento, tá certo? Aqui, o camarada trabalha em Brasília, tem um piso de 2 mil, quase 3 mil reais, e passou de Brasília ali para Valparaíso, atravessa uma rua, já é outra cidade, o piso é diferente, o piso é de 1.000 e poucos reais. Um tem alimentação com valor de 40, outro tem alimentação com valor de 20, de 15, de 25. Um tem plano de saúde, o outro não tem. Sim. Então, a ideia da confederação é a gente fazer um acordo nacional. E aí, infelizmente, o setor patronal ele é muito retrógrado, porque ele só olha o lucro fácil, né? E ele resiste a isso. E eu digo lucro fácil porque é o seguinte, o lucro da empresa prestadora de serviço, da terceirizada, é percentual ao que ela paga ao trabalhador. Então, se ela está lá na planilha, taxa de lucro, se ele me paga 10 mil, tá certo? Vamos lá, 5% de 10 mil é 500. Se ele me paga 1.000, 5% de 1.000 é 50. Então, eu ganho mais 10 mil e ele ganha mais que é 500. Mas se eu recebo 1.000, eu ganho menos, eu ganho 1.000 e ele ganha também 50 contos só. Uma lógica, tá certo? Que não entende a cabeça desses caras, entendeu? Não entende a cabeça. Entendi. Ó, então, aqui eu estou vendo aqui no chatzinho aqui, tem muitos comentários te prestigiando, dizendo, te dando os parabéns, né? E estão pedindo para me perguntar para você o seguinte aqui. Agora que estão dizendo o seguinte, olha, são mais de 300 e poucos sindicatos. Por que nem todos os sindicatos se mobilizam e estão nessa pegada aí que você está contando, que você está falando? Por que alguns sindicatos não mostram serviço? Como é que é a leitura da confederação aí em relação aos sindicatos que não defendem, não negociam, né? Não se mobilizam? Como é que funciona isso, José? Conta para nós aí. Rapaz, hoje eu vou ver se eu acho aqui uma frase que eu acho que eu estava numa rede social que eu achei assim perfeita e que reflete um pouco daquilo que responde talvez um pouquinho a essa pergunta. Deixa eu ver só se eu localizo aqui, é bem rapidinho. Na verdade, assim, Pedrosa, tem sindicatos e sindicatos, tem pessoas e pessoas, tem lideranças e lideranças. A frase que eu vi hoje, assim, é uma charge, inclusive, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Eu achei essa frase muito interessante. Repete aí. Repete para nós. O opressor não seria tão forte se não tivesse aliados entre os próprios oprimidos, né? E aí nós estamos falando do Capitão do Mato, na época da escravidão, né? Que servia, caçava os próprios irmãos de cor, né, os escravos, e hoje aqueles que acham que tem sindicato para ficar ajudando o patrão a explorar mais o trabalhador. Infelizmente, nós temos sindicatos e sindicatos, lideranças e lideranças, e infelizmente o trabalhador nem sempre ele conta com lideranças confiáveis, né?
O O que acontece? Jorge 3G aqui, ele está dizendo o seguinte, ó: "Os sindicatos não se mobilizam porque os vigilantes não cobram". Eu costumo dizer assim, a gente tem épocas que o nosso povo ela é muito acomodado. Então, assim, eu não costumo ficar atirando ou apontando, não. Mas nosso povo, nós já conseguimos muita coisa com muita mobilização. Mas para você fazer mobilização, para você fazer a luta, é preciso que você tenha coragem de propor, de lutar, é, capacidade de organizar, saber traduzir o que a categoria quer. Tá certo? Então, eu dei o exemplo aqui da luta dos 30% de periculosidade, que saiu dessa forma. A gente fez marchas em Brasília com mais de 3 mil vigilantes e incomodou os parlamentares, que era esse o objetivo, era incomodar. O cara disse, não, esse pessoal está incomodando. E é o pessoal que eles reconhecem, vigilante, todos os senadores e todo deputado. Não, eu sei que eu tenho um vigilante que cuida da minha casa, ou que cuida da minha empresa, ou que cuida não sei de quê, ou seja, somos conhecidos, só somos invisíveis no geral, mas somos conhecidos. Então, o que a gente faz um apelo é para que cada colega participe do seu sindicato, cobre do seu sindicato, discuta o seu sindicato. Agora, não deixe o sindicato transformar-se em negócio de algumas pessoas. Não deixe o sindicato transformar-se em uma coisa contra o interesse do trabalhador. Nós já tivemos, infelizmente, casos de presidente de sindicato, o cara era presidente de sindicato e, ao mesmo tempo, ele organizou uma empresa de segurança e aí chegava na mesa de negociação, as pessoas ficavam perguntando que lado ele estava. E aí fica difícil mesmo. Aí fica difícil. E são casos aí de, por exemplo, quem é de São Paulo aqui, que esteja aqui, sabe das histórias de algumas de São Paulo e pelo Brasil afora a gente já teve esses casos e ainda tem uma turma meio duvidosa aí, entendeu? Mas a grande maioria das lideranças são lideranças sérias, comprometidas, de luta. Quando não presta, o pessoal tá. Esse ano, por exemplo, o pessoal lá de Roraima tirou um sujeito lá que transformava o sindicato em negócio particular e estão fazendo a luta lá. E aqui eu quero mandar um abraço lá para o nosso companheiro lá de Roraima, para o presidente. Estão fazendo a luta da categoria séria lá, Roraima. Maravilha. Nós precisamos de muitos parceiros, como você, como o pessoal da revista Segurança, alguns parlamentares, algumas lideranças populares, exatamente para nos ajudar a sair da invisibilidade, tá? Nós estamos discutindo coisas, às vezes, que a gente diz assim, poxa, mas não tem estudo sobre isso. Só para você ter ideia, a gente lutou, se eu falar rapidinho por causa do tempo aqui, se a gente deixar, eu falo muito. A gente teve uma época que lutou, tinha uma luta para o vigilante ter direito de sentar no posto. Nós ficávamos 12 horas em pé. Aí o cara se arrebentava todo, fisicamente. Aí a gente teve de buscar estudos, nas universidades, etc., de que o trabalho em pé era prejudicial para a coluna, para a circulação. Então, nossa atividade é muito pouco conhecida cientificamente, politicamente. Então, assim, nós estamos num mundo que nós precisamos de parceiros, né? E aí, sem dúvida, a divulgação das nossas seios, das nossas opiniões, das nossas posições e também o olhar de quem está fora, mas que vê a nossa categoria com muito respeito, com muita consideração, é muito precioso para a gente. Então, há muita gente boa aí, o pessoal da revista, há muita gente boa que nos ajuda, a gente não somente manda um abraço, mas agradece. E vamos caminhar junto e conquistar um mundo melhor junto. Só para uma coisa por último mesmo. Quero trazer uma coisa aqui que eu disse, e o senador, inclusive, Laércio, fez lá no discurso dele de agradecimento lá da história do Estatuto. Nós mudamos o eixo da segurança privada. Vigilante hoje não é só para guardar dinheiro, mas é proteger a dignidade das pessoas, proteger a vida e o interesse público. Olha a mudança em termos de princípio, em termos de significado da nossa profissão, que antes era só para proteger dinheiro, proteger patrimônio. Maravilha. José, fico muito grato pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela sua contribuição aí no nosso canal. E a gente vai te chamar outras vezes e não se furte de nos contar os bastidores aí dessas inúmeras lutas aí que você trava e principalmente em relação aí ao tema 1209, em relação ao memorial, em relação aí a essa audiência pública que vocês com certeza vão conseguir para que a gente dê publicidade e engrosse essa fila e essa divulgação para que a gente consiga sensibilizar o ministro Nunes Marques para ele proferir o voto dele
dele rápido, breve, ainda em 2024 e favorável. Abraço, meu irmão, e deixo aí o espaço para você se despedir aí, dar as suas últimas palavras para a nossa equipe aí e para nosso público. Eu, mais uma vez, agradecer, dizer da honra de estar aqui conversando com o seu canal, com toda a equipe, o pessoal da revista, com os vigilantes de todas as partes do Brasil, de Niterói, que falou há pouco, mas eu sei que tem gente de todos os lados aí, tá certo? E dizer que nós estamos na luta, nessa perspectiva de audiência com o ministro Nunes Marques. Se a gente conseguir marcar aí na data que for marcada, nós vamos pensar na possibilidade e ver a viabilidade da gente chamar a gente para vir a Brasília, para fazer um ato político bom, decente, etc. Ou seja, mas tudo da forma inteligente. Tudo da forma inteligente, porque a gente sabe que com firmeza a gente consegue as coisas, mas jogando o jogo de uma forma inteligente também. Agradeço, uma boa noite para todos e estou à disposição. Já lhe disse nos bastidores, a gente tem muita coisa para conversar e não é só conversar, eu quero dizer isso, Pedro, é para aprender junto. Eu costumo muito isso aí. interior e para o interior do Brasil e saber da realidade das pessoas, dos nossos colegas e com isso fortalecer a nossa luta. Maravilha, José. Um abraço, fica com Deus e bom trabalho aí no Pará. A gente se encontra mais, beleza? Um abraço, meu irmão. Boa noite. Obrigado, muito grato.